Gravação iniciada. Muito bem, voltamos às nossas sessões dessa terça-feira, desse mês de novembro. Continuando com a pauta, o item agora é o item 15, desculpa, é o item 16. A relatoria continua com o conselheiro Marco Rogério, contribuinte é Instituto Vital Brasil. Não há sustentação oral, então, Marco, por favor, breve relato e o voto. Aqui é uma questão simples, presidente, sendo bem ágil, deixa eu só lembrar aqui, rapidamente, 30 processos pautados, né, então alguns não te lembra tanto. Mas aqui é um voto curto, então eu vou ler rapidamente aqui. Eu já vou partir direto lá para o voto. Trata o presente processo de perder-como transmitida, a qual a recorrente alega que pagou sob o código 5933, estimativa mensal, o valor de R$1.069.000, enquanto o valor correto seria R$833.000, remanescendo assim um indébito pleiteado nos autos de R$236.000, em valores originais. Tal valor foi declarado no CTF original na sua integralidade, bem como colocado ao pagamento, ou seja, ele declarou e alocou R$1.069.000. O despacho decisório homologou parcialmente, reconhecendo como disponível apenas o valor de R$3.000. Após tomar ciência do despacho decisório, retificou a DCTF para reduzir o montante do débito vinculado do pagamento no intento de disponibilizar o crédito pretendido. A decisão do DRJ rechaça a posição do contribuinte, alegando que deveria comprovar o erro nos termos do parágrafo 1º do artigo 147 CPM, foi bem explícito, e complementa que a DIPJ 2012-2013, entregue, informa como total do débito devido à estimativa no período, né, no montante original dos R$1.069.000. Assim, não acatou o pleito do contribuinte, ou seja, ele não retificou a DIPJ, não precisaria, em tese, mas a DIPJ ainda continua contra ele. Aí ele pediu para trazer documentos. Em recurso voluntário, o contribuinte insiste no seu direito de forma mais eloquente que a sua manifestação de conformidade, sem, contudo, trazer nenhuma prova do seu negado erro, apesar de estado pela DRJ. Estará no litígio com a aplicação do parágrafo 1º do 147 CTN. Nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz alguma prova, apenas a alegação do seu erro e retifica a DCTF, contudo, posteriormente no despacho decisório, o que lhe tira o caráter de fidedignidade. Igualmente, agrava sua posição o fato da DPJ informar como total do débito devido o montante originalmente pago, conforme a análise procedida na decisão ACO. Esperava-se que, após a decisão da RJ, o contribuinte instruísse o processo com, no mínimo, o início de prova para ser verificado, o que não foi no caso. Nas circunstâncias processual, a necessidade de comprovar alegado erro para aplicar o artigo 170 do CTN ao seu direito creditório pleiteado, entendo que não se deve ser farido ao recurso voluntário, por isso, voto no sentido de negar. Microfone, presidente. Desculpa, a propósito do relator é negar provimento, alguém quer se manifestar, é um caso clássico de falta de prova, né? Embora o contribuinte soubesse disso desde a DRJ. Então, pode falar, Paula. Desculpa, Marco, a DRJ não disse quais documentos, né? Também a decisão da DRJ é de 3 linhas, parece aqui, não é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu relembrar, Paula. Mas o contribuinte sabe muito bem o que ele tem que trazer, né, Paula? Mas a DRJ ia trazer provas, tá? Com certeza. Se eu coloco ali, é porque eu colocou. A acusação interessada exterior. Tá. Peraí. É de fato de uma construção... Aqui, ó, só é admissível, está até grafado lá na decisão do RJ, né? Que o alegado erro só é admissível mediante comprovação de erro que se funde e antes de notificado o lançamento. Ou seja, ele cita o artigo, parágrafo 1º do 147 e ainda grifa lá, negrito e sublinhado, que tem que trazer a comprovação do erro. Ele até cita o 923 do RIR, né? Eu entendo que aqui a DRJ falou, ele deveria ter tentado pelo menos trazer alguma coisa, mas eu ainda acho que o contribuinte nunca sabe o que ele deve trazer. Mas ele não trouxe nada, né? Ele não trouxe nada. Sabe sim, sabe. Ademais, a DPJ apresenta de forma sintética de escrituração fiscal, só faz prova a favor do contribuinte acompanhada dos documentos usáveis. Ou seja, a DPJ deixou bem claro para ele que tinha que ter trazido algo. Bom, votando. Mas, presidente, houve algum esforço mínimo probatório do contribuinte, Marco? Ele trouxe alguma coisa? Mínima que seja? Não, ele só entregou a DCTF retificadora depois do despacho decisório e disse que tem o direito, só isso. Não, eu acompanho o relator. Conselheiro Evandro. Com o relator.
relator. Iágaro? Com o relator, presidente. Paula? Com o relator. Luciano? Com o relator. Paula, embora eu concorde, já expressei isso em vários votos, que, especialmente contribuintes de pequeno porte, que acho que não é o caso aí, né? Mas eles têm dificuldade, mas o mínimo de prova, todo mundo sabe o que precisa trazer de prova, né? Isso aí eu acho que é bem básico, né? Então eu acompanho o relator por unanimidade de votos, negado o provimento. Prosseguindo, esse item foi o item... o repetitivo também, foi até o item 18. Continuando agora a relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, o item 19 também é repetitivo. Paradigma é o processo final 2013-23. Paula, por favor, disponibilize o voto, faça um breve relato e já pode a sua manifestação. Unimed de Macaé. Já está aí. Presidente, são dois processos da Unimed, um está para amanhã, mas eles têm o mesmo... Qual é o número? Mesmo objeto, só períodos diferentes, então... Qual é o outro processo, Paula? Qual é o item da pauta? Deixa eu ver, o item da pauta é o 219. Então vamos julgar juntos. Tá. Aí pelo... Presidente, pela ordem. A minha sugestão é que não antecipe de amanhã para hoje, não. Tem razão, pode ter uma ostentação de última hora, inclusive. Excesso de zelo só, excesso de zelo só. Não sei, eu posso mexer nisso aqui, viu? Você assiste, se é o mesmo assunto, bom, Paula, deixa para amanhã. Tá bom. Tá? Deixa para amanhã, vamos evitar. Pode ter um problema. Deixa quieto. Vamos fazer isso aí, e se for o caso amanhã, se tiver a mesma situação fática, você se reporta a esses aqui, tá bom? Tudo bem, ok. Esse é eu acho que é um caso clássico aqui no CARF, inclusive tem vários julgados já tratando desse assunto, é a retenção do IR na fonte por cooperativa de trabalho médico, quando a fonte pagadora informa um código diferente do 3280, que possibilita o contribuinte a compensar a retenção com outras retenções que a cooperativa deve fazer em nome dos cooperados. A fonte pagadora informou o código 1708 e o crédito, então, para compensação não foi reconhecido nem pelo despacho decisório e nem pela DRJ. A DRJ entende que o contribuinte deveria ter trazido os contratos celebrados com as fontes pagadoras para definir se aquele contrato era de prestação de serviços médicos com coparticipação ou se era um contrato em que o cliente pagaria à cooperativa um valor mensal, independente se há prestação de serviços por cooperados ou não. Eu vou direto para o voto, porque eu explico um pouco e a gente já pode discutindo. Preliminarmente, a recorrente alega ter ocorrido a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. E aí eu estou aplicando a súmula CARF vinculante número 11, que não conhece, né, não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, então eu não estou conhecendo... não estou conhecendo das preliminares de mérito suscitadas. Ela também requer a suspensão da exigibilidade dos débitos, objeto do processo administrativo fiscal, mas a própria DRJ, no acórdão, ressalta que a DRF Macaé já cadastrou os débitos não compensados nos autos do processo administrativo e, por causa da apresentação da defesa, né, da manifestação de inconformidade, ela já suspendeu a exigibilidade da cobrança. Então, acho que não tem razão a recorrente e eu não estou conhecendo das preliminares de mérito, tá? Porque não tem objeto aqui. Não sei se vocês querem negar provimento da primeira, não conhecer da segunda. Então, resume ao qual eu não conheci e foi legal. Então, no mérito, a recorrente se insurge contra a decisão administrativa que manteve o despacho decisório que não reconheceu parte de seu direito creditório para compensar débitos relativos a imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela cooperativa, em virtude do crédito utilizado ser decorrente de imposto retido na fonte sobre o código 1708, não passível de compensação. Ressalta-se que as compensações intentadas foram parcialmente homologadas até o limite de crédito formado pelo imposto de renda retido na fonte sobre o código 3280.
O litígio, portanto, refere-se tão somente às retenções realizadas pelas fontes pagadoras sob o Código de Receita 1708. A recorrente alega ter havido um equívoco por parte do responsável tributário que deveria ter recolhido o imposto de renda retido na fonte sob o Código de Receita 3280, mas o fez sob outro código. Diante dos argumentos apresentados, a turma julgadora entendeu que a recorrente deveria ter instruído o processo com documentos mais robustos que aqueles emitidos unilateralmente pela recorrente, para corroborar seus argumentos. Apontou expressamente os meios de prova necessários para melhor comprovação do seu direito. Eu trago aí parte do trecho da decisão da DRJ. A recorrente, contudo, sustenta a dificuldade de exigir que a mesma apresente provas relativas a terceiros, sobre os quais não possui qualquer ingerência. Alega que tal exigência configura a imposição de produzir provas diabólicas. Sobre esse aspecto, é preciso reconhecer que os meios de prova sugeridos pelo julgador após são passíveis de serem apresentados pela recorrente, como os contratos celebrados entre a própria recorrente e os responsáveis tributários, mais as notas fiscais emitidas por cada serviço, por exemplo. Por outro lado, é importante destacar que o despacho decisório reconhece ter havido diversas retenções do imposto de renda retido na fonte sob o Código de Receita 1708. Também entende que o imposto de renda retido na fonte sob esse código incide sobre os rendimentos auferidos em decorrência de serviços prestados por não associados. Eu trago aí trecho do despacho decisório. No entanto, como bem ressaltou a decisão recorrida, o imposto de renda retido na fonte sobre os serviços prestados por não associados deveria ter sido recolhido sob os códigos 6190 ou 6147, conforme determina a Instrução Normativa 480 de 2004, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas, que menciona outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Ela estava vigente à época, né? Eu trago aí a cópia da instrução normativa que informa que são esses os códigos que devem ser informados na hora da retenção. Frise-se que o Manual de Imposto de Renda na Fonte, MAFON 2009, que era a época da retenção, esclarece que o Código de Receita 1708 aplica-se aos seguintes casos. Aí também, o MAFON, quando ele lista lá os casos, né, que a retenção na fonte deveria ser feita sobre esse Código 1708, você percebe que ela não tem nada a ver com a retenção das cooperativas e tampouco também daqueles contratos que a decisão da DRJ mencionou. Observa-se que, em verdade, eu estou lá no item 16, que o Código 1708 não é o código a ser utilizado para informar a retenção de imposto de renda na fonte sobre rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados por não associados, e sim o Código 6190, como estabelecia a Instrução Normativa 420 de 2004. Tampouco o Código 1708 não é o adequado para realizar as retenções de IR referente às receitas oriundas dos contratos da modalidade pré-pagamento, em que o desembolso financeiro é realizado independentemente da prestação de serviço médico, caracterizando a ausência da prestação pessoal de serviço por cooperado. Nesses casos, a retenção deveria ter sido feita sob o Código 6190 ou 6188, conforme especificado pelo parágrafo 2º, a linha A, do artigo 26 da Instrução Normativa 480 de 2004. Ademais, em se tratando de contratos de trato sucessivo, como na oferta de planos de saúde, por exemplo, é de se esperar que os pagamentos mensais referentes a um mesmo contratante ou fonte pagadora sejam da mesma natureza, ou seja, sejam relativos ao mesmo serviço prestado. Nesse sentido, a recorrente chama atenção para as informações apresentadas em DIF no ano calendário 2007 e 2008, onde é possível verificar que duas empresas contratantes do mesmo serviço junto à recorrente, as quais utilizaram o Código 1708 para retenção do imposto de renda na fonte, informado na primeira declaração, em data posterior informaram o Código 3280. Assim, é factível supor que houve, de fato, erro no preenchimento das declarações e retenções pelas fontes pagadoras. Na mesma linha, transcrevo o trecho do acórdão número 1002, exarado em 4/3 de 2020, de relatoria do conselheiro Rafael Zedral, o qual esclarece. Eu vou ler só a parte grifada.
Em casos como o presente, os inúmeros casos semelhantes julgados e a espera de julgamento nesse CARF nos revelam que erros de preenchimento cometidos pelas fontes pagadoras são a causa mais comum das divergências encontradas nas análises de DECOMP de IR de cooperativas, imposto de renda retido na fonte de cooperativas, para mostrar que é um erro recorrente. Mas isso não é só. Como já demonstrado acima, a fiscalização reconhece que houve retenção de IRF sob o Código 1708 e, de acordo com o disposto decisório, a recorrente não utilizou na DIPJ 2010-2009 como dedução no cálculo do IRPJ sobre o lucro real os créditos referentes aos valores retidos conforme consulta ao portal DIPJ. O julgador ACO, por sua vez, sustenta que os créditos formados por essa retenção 1780 só poderiam ser compensados ou restituídos ao final do ano calendário, conforme previsto no artigo 64 da Lei 8.981 de 95. E eu trago o trecho. Diante desses fatos, entendo ser necessário analisar o caso sob outra perspectiva, como a trazida pelo Acórdão 1401, esse acórdão tal, proferido por unanimidade de votos em sessão do CARF de 12 de novembro de 2019, de relatoria do conselheiro Daniel Ribeiro Silva, o qual transcrevo abaixo na parte relevante. Vou ler só alguns trechos, tá? Os grifados. Assim, não haveria... O tratamento previsto no artigo 652 do RI 99 é específico para determinadas categorias, entre elas cooperativas de trabalho. Isso ocorre diante da importância social e constitucional atribuída às cooperativas, bem como ao fato de que o serviço é prestado diretamente pelos cooperados. Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no momento do pagamento aos seus associados para apenas possibilitar a compensação ao final do exercício. O objetivo da cooperativa é fortalecer determinada categoria, promovendo condições de competitividade que tais profissionais não obteriam isoladamente. Por sua vez, bom, estou só lendo as partes grifadas, tá? Por sua vez, não existem dúvidas que se trata de cooperativa, cujo objeto é auxiliar e dar condições para a prestação de serviço pelos seus cooperados, não lhe sendo aplicável a retenção do imposto de renda retido na fonte sobre o Código 1708. Negar o aproveitamento de tal crédito é negar a vontade do legislador e o tratamento especial dado às cooperativas em razão de um equívoco no Código de Recolhimento realizado pela fonte pagadora, fato que a recorrente não tem como intervir. Bom, aí ele termina em razão disso, orienta meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer o direito da recorrente de utilizar o crédito relativo ao imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado e recolhido sob o Código 1708. E eu encerro, então, desse modo, adotando o racional disposto acima, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente de compensar os créditos de imposto de renda retidos sob o Código 1708, devendo o processo retornar à unidade de origem para que se proceda à análise da existência, suficiência e disponibilidade do efeito do direito creditório pleiteado. Propôs a relatora não conhecer as preliminares e, no mérito, dar provimento para retornar ao processo à unidade de origem, a fim de apurar os valores corretos. Ela está reconhecendo o direito creditório. Paula, tem várias citações no seu voto, Código 1780, corrige para 17... Tá? Sim, a dislexia aqui, desculpa. Ok, então, tá, a proposta dela é essa, alguém quer se manifestar? Paula, o que ele trouxe para demonstrar esse erro de código? Ele trouxe alguma prova? Destruiu alguma coisa ou não? Não, na verdade, ele alega que foi erro, que ele não teria como produzir provas diabólicas, né? E eu afasto esse argumento. Eu afasto esse argumento do contribuinte, porque eu entendo que ele poderia ter trazido sim os contratos. O que eu entendo, Marco, é que mesmo sendo contratos de plano de saúde ou de prestação de serviços médicos, o Código 1708 não é um código aplicável. Então, eu entendo que houve de fato erro. Se houve retenção na fonte pelo Código 1708, e se ele não utilizou isso, como o próprio despacho decisório reconhece, né, eu estou acatando mesmo aquele racional do segundo acórdão que eu copiei aí, de entender que se houve erro e houve retenção e esse imposto não foi utilizado para bater o imposto de renda, que ele deve ser reconhecido e ser passível de compensação.
Tá? Então, independente dele ter trazido o contrato ou não, eu acho que aquele não é o código. Então, houve erro, houve retenção, e ele não utilizou isso para bater do imposto de renda. Então, usando aquele racional, eu estou dando provimento parcial. Tu acha que ele não tem receitas com não associados, que seria o código 1708? Não, porque não se aplica. Se você for ler lá o DAFON, aquele código ele não é aplicável para a cooperativa. Ele deveria ter, se a fonte pagadora tivesse um outro tipo de contrato, deveria ter utilizado o código 6190, 6188, de acordo com a instrução normativa. Então, houve de fato erro. E o próprio contribuinte traz ali, olha, essa fonte pagadora que ele recolheu num ano calendário 1708 e depois ele recolhe pelo 3280. Então, você vê, como é um contrato de trato sucessivo, né, que é uma mesma prestação de serviços, aí mais um indício de que houve, de fato, erro de preenchimento pela fonte pagadora. E naquele outro voto também, né, que no outro acórdão que eu trouxe até do CARF, que diz que esse é um erro recorrente que as fontes pagadoras cometem, eu entendo que a gente tem que olhar isso sob outra perspectiva mesmo, assim. Houve retenção, ele não usou aquele crédito e houve erro. Então... Bom, a posição é essa, ela está dando provimento, claro, sem apuração de valores, teria que ser feito na base. Alguém mais quer se manifestar? Matéria de direito. Então, Marco, votando. Presidente, dadas as explicações, e acho que é plausível a alegação mesmo, eu estava lendo o processo aqui e acompanhando o voto, né, e as alegações anteriores, a análises ocorridas, né, e por isso que até eu peço desculpas aí à relatora que não consegui acompanhar 100% o voto. E aí, mas os esclarecimentos dela me satisfazeram, então eu vou acompanhar. Olhando. Acompanha, presidente. Evandro. Com a relatora. Júnior. Com a relatora. Conselheiro Ágaro. Com a relatora. Luciano. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho. Eu acho que essa situação aí é complicada mesmo, porque nem todo mundo sabe corretamente qual o código é. É um código específico, né, para esse caso, essas retenções aí. Então, acho que o contribuinte jamais pode ser prejudicado por erros formais desse aspecto de código. Já tem minha posição é muito forte nesse sentido, vocês me conhecem, inclusive eu sou totalmente contra, muitas vezes, que é informática que exige que o contribuinte faça tal coisa, o contribuinte não pode ser prejudicado pela informática. A informática é ferramenta, o direito é acima disso, né? Então, se de fato houve essa retenção, nada mais justo do que seja apurado e permitido que o contribuinte usufrua dos valores que ele sofreu a retenção. Né? Então, concordo e dado o provimento nesse sentido, afastado das preliminares não conhecidas e no mérito dado o provimento. Continuando, item Unimed da Júnior, item 23, Júnior. Livraria e papelaria energia, ainda no rito dos repetitivos. Júnior pode disponibilizar o voto, um breve relato, e Jair. Já está disponibilizado, presidente. Pois não, pode começar. Deixa eu só entrar aqui no meu. Esse processo foi o seguinte. O contribuinte fez um pedido, a DRJ reconheceu, deu provimento a uma manifestação de conformidade, né, do pedido de compensação, a DRJ, de fato, reconheceu, falou, porque o que acontece? Ele foi excluído do Simples, ele tinha feito pagamento no Simples, e a DRJ, então, reconheceu o direito creditório integralmente. Eu até achei estranho, que aí veio o recurso voluntário dele, e no recurso voluntário ele alega o seguinte, olha, a DRJ conheceu o direito creditório, mas só sobre o valor original, e não sobre o valor com a correção que deveria ser aplicado, tá? E aí, o que aconteceu, acho que a gente pode ir para o voto, está aí nas folhas 2. Recorrente foi excluída de ofício do Simples, por meio do ADS 34, eu coloco aí, em 21 de outubro de 2009, eu copiei aí. Em 14 de dezembro de 2009, a recorrente apresentou PERDECOMP, folha 7 às 10, no qual pretendia quitar um débito de dezembro de 2006, com valor indevidamente recolhido no Simples, que na verdade é de 2005. Sendo assim, não procede a alegação da recorrente de que o débito não foi quitado, uma vez que a decisão reconheceu o crédito
no seu valor integral. Isso porque a correção monetária do período é um imperativo legal. O que ocorre é que, ao apresentar em 2009 uma PDCOMP para a quitação de débitos de 2006, deveria ter computado a esses débitos juros e multa. Não fazendo, o crédito utilizado, mesmo corrigido monetariamente, torna-se insuficiente para a quitação do débito. A insuficiência do crédito para a quitação do débito foi informada pela DRF Florianópolis, e aí eu transcopio aí o trecho. A situação seria diferente se a recorrente tivesse pretendido imputar os créditos do Simples aos débitos do mesmo período e tributo que deveria ter sido recolhido na sistemática normal. Nesse caso, não haveria sequer a necessidade de apresentação de PDCOMP, podendo ser feita a imputação dos valores indevidamente recolhidos na sistemática do Simples, no processo, que é o processo onde foi lançado os tributos, em razão da exclusão, onde foi efetuado o lançamento por omissão de receitas. Esse é o racional da súmula CARF número 76. No entanto, a situação dos autos é distinta, uma vez que a recorrente pretende utilizar crédito relativo a recolhimento indevido do Simples de abril de 2005 para a quitação de débito de RPJ de dezembro de 2006. Nessas circunstâncias, o débito não pode ser tomado pelo seu valor original. Em face do exposto, nega o provimento do recurso. Proposta do relator, negar provimento. Alguém quer se manifestar? Votando, Marco Rogério. Acompanho, presidente. Pagano. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Com o relator. Também acompanho, unanimidade, negado provimento. Prosseguindo, ainda nos repetitivos, item 29, volta à relatoria do Conselho Marco Rogério. Marco, por favor. Já está na pasta, deixa só eu abrir o arquivo aqui. O contribuinte é Longos Serviços Diversos, limitado. Aquelas questões de PERDECOMP, tá, presidente? Onde a gente acabou de discutir algo parecido aqui, mas nesse caso aqui o contribuinte entrou com pedido, alegou um erro de pagamento, e aí houve despacho decisório, processamento eletrônico, aonde ele se defendeu. Aí a DRJ entendeu que não houve provas e orientou ele nesse sentido. Então, nesse caso aqui, deixa eu até ver para o contribuinte sede recursal traz os autos agora para novos documentos. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver o que ele trouxe. Só anotar aqui. Então, a DRJ orientou ele a trazer documentos para comprovar o erro. Geralmente eu anoto aqui. Deixa eu ver o que ele trouxe aqui, que agora eu não estou me perdendo aqui. Né? Parece que ele foi o Razão, não foi, Marco? Eu não sei, acho que eu anotei, mas acho que eu não anotei aqui. Peço desculpa. Eu acho que está no seu voto. No seu voto você fala que ele trouxe o Razão. Eu estou meio tonto aqui, até peço desculpas. Estou procurando. Tá, e traz aqui. Eu anotei no meu voto, tem razão. Eu que não estava achando. Ele trouxe o Razão da época e maiores esclarecimentos materiais da sua peça recursal, tá? Eu peço desculpas, eu não tinha visto. Então, na realidade, assim, ó, eu geralmente tenho me posicionado, tá? Porque essas questões de PERDECOMP, para ver se o contribuinte não está fazendo outro pedido desse crédito, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado aqui de fazer essa verificação. Nesse caso aqui, eu entendi que não tinha elementos, não é um elemento conclusivo, assim, único, então eu estou sugerindo retornar para a unidade para fazer essa verificação. Presidente, o microfone. Marco, sua proposta é converter em diligência? Exatamente. É que ele só trouxe documentos na peça recursal, né? Então, Razão. E aí, para verificar a alegação dele de direito do indébito.
Marcos, Você está dando provimento, você está reconhecendo que essas provas são conclusivas e só está pedindo para calcular isso, ou o que está, afinal, por que essa diligência? Questão de diligência. Mas o que vai fazer essa diligência, Lamarco? Peraí, não estou entendendo. O que essa diligência vai fazer? Ele trouxe o razão, aí você não consegue analisar esse razão? Não, eu não consigo. Até porque eu também tenho a precaução de olhar, a cautela de olhar isso aí, até para verificar se esse crédito também já não foi pleiteado em outro momento. Não, isso sim, mas isso sim. Eu já me posicionei nesse sentido. Eu acho assim que quem tem condições de fazer esse tipo de análise é a unidade de origem, né? Nem sempre. Mas bom, tudo bem. Sua proposta é voltar lá. Fala, Evandro. Não, resolvido aqui. Eu não estava conseguindo ter acesso ao acordo, mas já consegui. Então, espera um pouquinho aí. O acordo... Alguém mais quer se manifestar? Presidente, eu penso igual o Marco. Eu penso que esses documentos aí eu entendo não serem conclusivos e quem pode fazer essa análise da melhor forma é a unidade lá, verificar se está disponível, se não está alocado e outra perde conta. A alocação, eu concordo. A parte de alocação, sim. Quanto à prova, eu acho que se nós tivermos na mão diário uma razão... Bom, enfim. Não, eu já me posicionei outras vezes, quando é um documento único, assim, para confirmar, ratificar uma posição, tranquilo. Mas aqui, no caso, envolve análise de escrita contábil, né? Então, onde ele alega que teve um indébito, pagamento indevido ao maior. Aqui pode ter... Aí tem que fazer uma certa análise. É mais prudente, né? É mais prudente mesmo, porque provavelmente a unidade vai ter que solicitar mais documentos também. É possível, é prudente, é mais prudente. Bom, então, a proposta do Marco é converter em diligência, pagando, por favor. Acompanha. Conselheiro Evandro. Acompanhe. Júnior. Com o relator. Iágaro. O relator, presidente. Conselheira Paula. O relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho também o relator pelas conclusões. O item seguinte é o item 32, relatoria do conselheiro Evandro. Ainda nos repetitivos, Evandro, paradigma 32 é Mata Raia, Engenharia, Indústria e Comércio. Por favor, disponibilize o voto, um breve relato. E o voto. Já está disponibilizado. Deixa eu abrir ele aqui. Isso aqui é um pedido de perda de compra, crédito de pagamento indevido a maior, né? Em que o contribuinte alega mero erro do preenchimento da DCTF, né? A manifestação dele foi julgada. Só um instante, desculpe. Foi indeferida a manifestação exatamente porque ele tinha que comprovar esse erro, né? A DRJ entendeu que ele não apresentou nem a explicação do erro, nem a documentação necessária, né? Então vamos para o voto sem perda de tempo, né? São valores recolhidos a maior, aqui no caso do quarto trimestre de 2011, né? Então ele explica aqui que foi em virtude de uma emissão de uma nota fiscal aqui, ó. Esclarece, tendo em vista que o convênio não havia autorizado a emissão da referida nota fiscal, né? Então ela foi cancelada e ele emitiu uma nova nota fiscal. Aí complementarmente a recorrente traz também aqui a cópia do balanço patrimonial contendo as receitas de faturamento e as receitas financeiras do recorrente extraído do seu livro registro diário. Ele não traz, ele só... né? Então, isso aqui, ó, ele apresentou a cópia dos livros, né, de escrituração aqui, o balanço, né, estou aceitando a apresentação dessa documentação aqui e estou encaminhando isso aqui para a unidade, né, verificar esse crédito e se pronunciar sobre a compensação. Situação exatamente igual. Idêntica. Marco. Acompanhe, presidente. Pagando. Presidente, desculpa, eu caí, eu acabei de retornar, eu acabei não pegando o voto do relator.
Eu vou resumir para você. A situação é exatamente igual ao anterior. Ele trouxe documentos, o Evandro está entendendo que deva voltar à unidade de origem para que eles façam essa análise. É exatamente igual ao que nós votamos no Marco. Sim, conforme a nossa jurisprudência, né? Tá ok. Então, eu acompanho o relator. Conselheira Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Acompanha pelas conclusões, pelos motivos que eu já expus anteriormente. Evandro, o item 34, o mesmo contribuinte, eu presumo que seja diferente a matéria? Não, a situação é idêntica. É porque deveria ter tudo junto aqui, mas tudo bem, vamos lá. A situação é idêntica. Ele apresentou os elementos somente no recurso voluntário, então eu estou convertendo em diligência para a unidade se pronunciar. É um outro paradigma agora, né? É o item 34, certo? Mas a situação é idêntica. Idêntica. Então, se é idêntica, eu só vou colher os votos porque tem que ficar registrado, né? Marco. Acompanho. Pagano. Acompanha. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho. Também acompanho. Convertido em diligência unânime. Seguindo o item 36 da pauta, relatoria Marco Rogério. Recorrente Oleoplan, também repetitivo. Marco. Tranquilo. É o mesmo caso também, presidente, e eu estou propondo a conversão. Ele trouxe documentos. Deixa eu ver quais documentos que ele trouxe. Ele aqui ele chegou aqui na manifestação de conformidade, ele chegou a trazer razão, e a DRJ ignorou solenemente. E aí ele insistiu na decisão do recurso voluntário, e aí a DRJ rejeitou. Então, nesse caso aqui, olha só, a DRJ rejeitou porque a data de pressão estava depois do despacho decisório. Aí, então, eu estou propondo a conversão de diligência para verificar esses documentos, se for o caso, intimar o contribuinte para maiores esclarecimentos. Pagano. Presidente, do jeito que o relator falou, nossa jurisprudência acompanha o relator. Evandro. Microfone. Acompanha o relator. Júnior. Com o relator. Conselheiro Iágaro. Com o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Nesse caso, inclusive, Marco, a DRJ partir para essa tipo de posição que foi registrado após o despacho decisório, né? Hoje em dia é a coisa mais comum que tem as empresas efetuar o registro dos livros posteriormente, né? Porque Não foi nem o registro prévio lá, o tempo do livro no papel que você carimbava lá e fazia. Não é nem o registro, é a impressão do livro. A impressão. É que aparece a data de impressão. Aí a DRJ entendeu que essa data aí, como o livro foi impresso, olha o absurdo disso. O livro foi impresso depois do despacho decisório e perderam a fidedignidade. Hoje é a coisa mais comum, né? Bom, continuando. Convertido em diligência. Continuando o próximo item. Bom, agora é o seguinte, existem alguns processos retirados de pauta. Do item 44, que seria a relatoria do Evandro, passando por um item, paradigmas eu estou dizendo, passando pelo item 47, que seria a minha relatoria, depois o item 79, vai até exatamente o item 115 da pauta. Todos esses processos foram retirados de pauta, ou pelo contribuinte ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nós já estamos agora no item 116, já passamos para o tema 2, que é um tema do Simples, exclusão do Simples. Temos vários casos de exclusão esse mês, esse é o primeiro deles, a primeira fase deles, e a relatoria da conselheira Júnior. Júnior, se você puder disponibilizar esse voto, então já não são mais processos no rito repetitivo, agora são processos individuais. Item exclusão do Simples, processo relativo ao contribuinte Delcio dos Santos Capacete, ME, a relatoria da conselheira Júnior, por favor, Júnior. Júnior. Seu microfone, querida. Seu microfone. Já abriu agora. Okay. Esse processo aqui é aquele caso clássico de contrabando descaminho,
o processo onde correu o contrabando, né, onde foi detectado. Deixa eu fazer um posicionamento. É um processo clássico também, acho que tem alguns casos esse mês, não sei, outros devem ter, mas como nós temos na composição da bancada o Iagro, que não participou das sessões anteriores, Desculpa. seria bom que você desse uma resumida, claro, não precisa ter legislação, nada disso, mas dá uma resumida nisso aí, para que o Iagro tome conhecimento do que se trata e a gente faça depois o julgamento. Ok. Bom, nesse caso, a causa de exclusão do Simples, Iagro, é a apreensão, né, onde foi detectado o contrabando ou descaminho. E isso é feito num processo específico, né? O que eu falo que é caso clássico? Porque, normalmente, o contribuinte não faz a impugnação relativa ao processo do contrabando e descaminho. E, portanto, eu entendo que a decisão desse processo, ela vincula, porque a causa de exclusão é exatamente quando se verifica que houve o contrabando ou descaminho. Como foi esse processo, vamos dizer, o processo onde foi detectada a infração propriamente dita, ele corre a revelia, eu aplico os efeitos e mantenho a exclusão. Basicamente é isso. Entendeu? Porque eu entendo que é uma questão prejudicial e que essa questão prejudicial, ela impactaria o processo aqui de exclusão do CITES. Então, você quer que leia, presidente? Leia o voto, por favor. Tá. Está aí na página 2, recurso tal, alega recorrente que não possui qualquer pendência perante a Receita Federal, pois jamais comercializou as mercadorias decorrentes de contrabando ou descaminho. A Lei Complementar 126, que instituiu o Simples Nacional e lastreou o ADE, disciplina os efeitos da exclusão no caso de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho nos seguintes moldes. E aí eu transcrevo o dispositivo. Nesse ponto, não é possível conhecer das razões expostas pela recorrente por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a discussão sobre o contrabando ou descaminho deveria ter sido realizada no processo de final 2013-77, no qual, como menciona a decisão recorrida, foi decretada a revelia. Sendo assim, ocorreu preclusão temporal quanto ao fato da mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho. Atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de perdimento está previsto no artigo 774 do decreto 6.759, que prevê a instância única cabendo aos delegados e aos inspetores da Receita Federal aplicar a pena de perdimento. O rito aplicável ao processo administrativo relacionado à pena de perdimento prevê a citação que poderá, por via pessoal ou postal, sem ordem de preferência, conforme o parágrafo 1º do artigo 774. Como o processo no qual se discutiu o contrabando do descaminho correu a revelia, a decisão ali estabelecida surte os efeitos de causa de exclusão do presente processo, em face do exposto, nego provimento ao recurso. Júnior, a exclusão aí ocorreu em função dessa apreensão, ou o que especificamente disso, ou está se falando lá também da famosa comercialização, que eu tenho um ponto de vista, outro. Sim. Outro. Quando eu te Você está ignorando isso solenemente. E eu já fiz, mas vamos abrir ele aqui, peraí. Eu acho que existem as 2 alegações, na verdade. Porque, via de regra, a gente caminha para ver o problema da comercialização. Isso. Existe divergência aqui, né? Alguns conselheiros do contribuinte. No caso aqui, você está entendendo que o simples fato de ter havido essa apreensão já é motivo. É isso aí. Sim. Tá. Iagro quer falar? E porque correu a revelia. Perfeito. Iagro? Sim, presidente. Eu vi vários casos desses, de tentativas de subida para a Câmara Superior, desses casos, que há um precedente na segunda Câmara, em que o produto do descaminho não era destinado à comercialização. E aí virou um paradigma, né? E que, na realidade, não, era um caso bem específico, que era uma importação via correio, né? Em que eram 2 unidades que não tinham destinação comercial. Era evidente que não tinha, mas era uma microempresa que está fazendo a importação que foi apreendido. E aí, nesse caso, justamente eu me deparava, essa era a pergunta que eu ia fazer para a Júnia, que era sobre essa questão da destinação comercial, né? Espera aí que eu vou olhar agora. Em todos os casos em que a gente que eu vi lá na Câmara Superior, que a gente negou a admissibilidade,
a empresa, a natureza, o objeto dela era a comercialização desses produtos, né? Então, o produto sendo apreendido e ela a empresa sendo uma empresa de comércio, aí eu estaria configurada a questão da hipótese de exclusão dos simples, inciso 7, 29. Eu estou olhando aqui, Ciccone, o recurso voluntário está aí nas folhas 81, e ele alega, é um parágrafo o recurso. Ele alega que, inclusive ele menciona, né, o outro processo, que não possui pendência, pois jamais comercializou as referidas mercadorias. Aí entra nessa discussão. Ele jamais comercializou essas mercadorias, porque essas mercadorias foram apreendidas, exatamente. Exato, ele não conseguiu foram apreendidas antes dele ter a possibilidade de comercializar. Do ponto de vista a respeito disso, já escrevi muito sobre isso, não vou nem entrar em detalhes agora, outros já pensam diferente, eu respeito, né? Mas acho que a posição do Iago está correta, inclusive em relação a esses precedentes, ou um deles, né, que iria para a Câmara Superior no caso específico. Em resumo, é isso, né? Alguns entendem que não há comercialização porque parou antes, outros entendem que há comercialização, que há o intuito disso, e a Júlia, no caso específico, ela já não está nem discutindo esse assunto, ela está dizendo que como não houve, o contribuinte não se defendeu lá no outro processo de apreensão, o assunto acabou aí. Essa é a sua posição, ok? Alguém mais quer falar? Então eu vou colher os votos, Marco. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pagano. Acompanha. Evandro. Microfone, Evandro. Um segundo, presidente. Sim, pode ler à vontade aí. Pode ler, por favor. Que eu olhei a representação aqui e houve a denúncia que ele estaria comercializando capacetes que não foram produzidos pela empresa representante. Então, os policiais dirigem-se até o local e apreenderam os 17 capacetes. Então, ele estava comercializando, sim. Exatamente. Estava na empresa sendo comercializado, eu não tenho dúvida aqui nesse caso. Então, você acompanha. Acompanho. Conselheiro Iago. Acompanha, presidente. Conselheira Paula. Acompanho. Luciano. Presidente, eu divirjo, especificamente nesse caso, eu acho que não entraria nem na questão da comercialização ou não, mas a relatora entendeu que a mera revelia já serviria e, portanto, o trânsito em julgado no outro processo já serviria como causa de exclusão, né? Então eu divirjo nesse aspecto. Deixa eu perguntar, Luciano, você concorda, eu estou fazendo um questionamento só para entender onde você pretende chegar com sua posição. Você concorda que a apreensão, o fato do contribuinte ser flagrado com esse descaminho ou contrabando é motivo de exclusão do simples, sim ou não? Não. Não, porque efetivamente o artigo... É isso que ela está posicionando, ela não está avançando para o aspecto da comercialização, que é o que você defende uma situação inversa, que não sei... Isso, são duas situações distintas, né? Mas ela não está chegando nesse ponto, ou seja, isso. Ela entendeu que só o fato disso é suficiente. A tipificação do artigo 29 é comercializar mercadoria objeto de contrabando e descaminho. São dois tipos por enquanto, né? O primeiro tipo é contrabando e descaminho, que é caracterizado pela apreensão, e daí a relatora entendeu que, havendo já essa característica, já é motivo de exclusão. Eu entendo que não entra nem no conceito de comercializar, ou seja, faltou aqui o tipo de comercialização. E o que a conclusão aqui dela foi isso, por isso que eu divirjo. Aí, só para completar, essa posição trazida pelo Evandro, de que foram apreendidos lá, já prontos para serem comercializados, só não tinha o contribuinte, só não tinha o cliente lá pegando, mas estava ali já para isso, você acha... Mas, presidente, veja que nesse caso, na verdade, não está nem chegando nessa parte de comercialização. Eu estou divergindo exatamente porque a mera constatação de contrabando de descaminho, segundo o voto da relatora, já caracterizou a exclusão. Tá bom. A gente não está nem mostrando. Porque aí eu acho que seria, na verdade, Luciano, por exemplo, se você ultrapassa essa premissa do meu voto, mas você entende que teve comercialização, você não seria divergente, você votaria pelas conclusões. Isso, por isso que eu estou perguntando. Entendeu? Acho que é aí que o Ciccone está colocando, porque ele falou assim, então supera a minha questão, ok, nós entendemos. Exatamente. Eu acho que é o que o Evandro falou, ele superou isso, não, ele afastou a minha premissa e entendeu, olhando a questão dos autos,
que, no caso, estava concretizada ou comprovada ali a comercialização. Então, vamos dizer, porque o Evandro, ele não votou pelas conclusões, mas poderia ter votado. Entendeu? No seguinte sentido, você supera, você não vai concordar com os meus fundamentos, porque você entende que aquilo ali não é suficiente, mas aí, se adentrando a situação fática, se teria ou não a comercialização. Acho que é isso, né? Exatamente isso. Muito obrigado, minha vice-presidente. Vamos lá, Luciano. Eu entendi, só que aí nós estamos trabalhando na hipótese, porque o fundamento do seu voto foi efetivamente a questão do contrabando. Sim, mas por isso mesmo, você chega à mesma conclusão por fundamentos diversos. Então, por exemplo, você fala, não concordo, você pode até apresentar a declaração de voto, entendeu? Eu só estou querendo, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, não é o fato de você discordar do meu fundamento que, no mérito, você vai entrar numa discussão divergente. Por isso que existe essa questão de votar pela conclusão. Mas se a gente entrar no mérito... salvando o seu posicionamento. Isso, se a gente entrasse no mérito, eu também discordaria. Só fazer. Beleza. Júnior, é o seguinte, pelo que entendi do Luciano já na sessão anterior, o Luciano tem o seguinte ponto de vista. O fato de ser flagrado e haver apreensão de mercadorias contrabandeado desse caminho implica numa penalização da perda dessa mercadoria ou até um processo penal. Não tem nada a ver com... É esse o ponto de vista, certo? Então, o Luciano divergiu e, por maioria de votos, negado o provimento, mantida a exclusão... Presidente? Sim. Coloque aí pelas conclusões, por favor. Eu já tinha até colocado, Evandro, conhecendo você. Tá, joia. Obrigado. Continuando, julgamento encerrado, então, por maioria de votos, negado o provimento, mantida a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, vencido o conselheiro Luciano, que dava provimento. Item seguinte, item 117, relatoria Marco Rogério. Por isso que o Marco está hoje com vontade de parar logo, ele está trabalhando bastante, hein, Marco? Como é que é? Está trabalhando bastante, está relatando bastante, hein? É por isso que ele está preocupado com o horário. Não, só para almoçar junto com a minha filha, só isso, nada a ver. Só para ter interação. Tá certo. Quer almoçar sozinho? Sempre, nada como um mês depois do outro, né? Porque Marco, ó um conselho meu, aproveite, que os meus adolescentes aqui, cada um almoça em um horário, então aproveite quanto pode. Enquanto está embaixo do braço. Vamos lá, item 117. Vamos lá, Marco. Eu consegui pegar ela sem o tablet na mão. Vamos lá. Item 117. É a mesma matéria, vamos ver a peculiaridade, é uma questão de exclusão do Simples Federal, Nacional. Federal, com base na questão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho. Para fundamental da exclusão, houve atuação fiscal sobre o contribuinte que ficou consubstanciada no processo administrativo tal, 2010/81. Assim, tendo que, a priori, que o presente processo é diretamente decorrente decidido no outro processo. Em análise aos autos, verifica que o processo 81, que foi de descaminho, já transitou definitivamente com as seguintes peculiaridades e que parte da atuação não foi contestada pelo contribuinte. Inclusive ocorrido o pagamento, e a discussão a ser decidida se resumiu à legalidade e constitucionalidade do orçamento das multas impugnadas. Então, aqui tem essa peculiaridade. Ele contestou lá, mas parte ele até acho que pagou, não sei, isso aí acho que não está nos autos, mas ele não se defendeu. E aí foi decidido sobre uma questão peculiar. Ele vai usar isso como argumento, que ele ganhou outro processo, mas não é isso a verdade. Ou seja, o lançamento de imposto de importação, IPI, PIS, PASEP, COFINS e respectivas multas qualificadas nos seguintes termos aposto no acordo da RJ daquele processo, no outro. Assim, remanesceu apenas, eu estou falando só do outro processo, remanesceu apenas a discussão de multas regulamentares, as quais foram dados provimentos ao contribuinte deste processo, mesmo do atual, no seguinte torno do voto vencedor deste acordo. Aí, as multas regulamentares foram exoneradas. Ou seja, a parte substancial das infrações atuadas do processo final 81 foram reconhecidas pelo contribuinte, já que não impugnadas e apartadas para cobrança em separado. Assim, com tal histórico, a alegação da recorrente de que o processo administrativo final 81, que trata da atuação fiscal envolvendo a questão aduaneira,
foram decididas a seu favor, o DRJ não procede. Tá? Ele traz essa alegação, mas eu ganhei o outro processo, então não caberia. Ele ganhou só a parte que ele discutiu. O próprio acordo recorrido do presente processo, na posição do voto vencedor, analisa tal questão assim expondo a respeito. Aí eu transcrevo aqui. Assim de plano, já nega o provimento contra este item do recurso voluntário, ou seja, a alegação dele que ele venceu o outro processo, estou negando. Tem outros pontos. O segundo ponto alegado da recorrente, que não teria acontecido a comercialização, no caso de análise, o que não caracteriza a imputação para a exclusão do Simples Federal, capitulado no inciso 6º da 93, artigo 14, 93, 17, e tendo também que não se aplica ao caso. Nos termos da decisão recorrida, às quais me satisfato e adoto nos seus fundamentos, invoco a mesma posição. O Código Penal, no seu artigo 334, define assim o crime de descaminho, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída de mercadoria ou pelo consumo de mercadorias. Assim, eventual supressão do tributo, tá, que ele fazia importação para vender. Então, o problema todo foi na parte aduaneira, que não é esses casos de cigarro nem nada. Era uma operação, fazia subfaturamento da importação, aí a fiscalização foi lá, identificou essa operação, autuou o contribuinte, tá, cobrou os tributos e cobrou multas. A parte dos tributos com a multa qualificada, ele não discutiu, não sei se pagou ou não, e ele só ficou discutindo as multas regulamentares. Então, na realidade, ele teve uma supressão de importação. E aí, no que tange a eventual discussão da comercialização, essa circunstância está em conteste nos autos, as folhas 23 e 24 do termo de consultação, em que menciona que a mercadoria importada ao amparo das DIs, dos números tais, que foram objeto da autotifração, foi, na maior parte, comercializada. Há, nas folhas seguintes, fotos de mercadorias objeto da importação fraudulenta que ainda não foram comercializadas e estavam no estabelecimento do contribuinte. Posteriormente, nos autos, folhas 30 a 33, informações retiradas da página da internet do mesmo envolvendo comercialização do mesmo tipo de item, e provavelmente os mesmos objetos das ATIs autuadas. Assim, com indícios tão concretos, não pode uma mera alegação de que não comercializara, como fez na sua peça recursal, ou exclua dessa tipificação sem discussão da sua extensão. Eu, particularmente, entendo que comercializar envolve todo o processo comercial, desde a aquisição até a venda, e não apenas a última etapa, como defender muito rasamente o contribuinte na sua peça recursal. Assim, também nego o provimento contra este item do recurso voluntário. No que tange a alegação de que a lei que fundamentou essa exclusão, 93/17, foi revogada pela 123, e esta que deveria ter dado suporte legal para tanto, também entendo improcedente. O fato da lei 93/17 não estar mais vigendo e, em parte, até discutível, foi substituída pela lei 123, não retira os efeitos aplicáveis durante a sua vigência. Como ele foi excluído lá em 2007, 2008, então, assim, para os fatos ocorridos em 2005, ano dos fatos autuados nos autos, vige a lei 93/17, mesmo que se constatado posteriormente a 1 de 1 de 2007, quando passou a viger a lei complementar 127, era 1 de 7, né? Errado. De resto, aproveito os fundamentos da matéria do voto vencedor no acordo recorrido que aprofundou este tema. Tá? Conclusão, o voto vencedor nessa parte aqui fez questão. Considerando todo o exposto, pode no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e mantendo os efeitos da exclusão do Simples Federal constante nos autos. Marco, sugiro que coloque aquele artigo da Lei 9784 que você está adotando, se caso do voto vencedor. Não, na realidade, eu me posiciono também, presidente. Tá bom. Eu me posiciono, eu trago ele só, como complemento. Ok. Alguém quer saber? Desculpa, presidente. Para mim, o que eu escrevi já basta para argumentar e defender aquela posição. Só que a decisão ACO faz toda uma análise longa, eu acho até desnecessária. Aí eu simplesmente aproveito também aquilo lá, mas o que eu escrevi para mim já basta. Ok. Alguém quer se manifestar? Acho que a matéria mesmo, vou colocar em votação, certamente o Luciano vai divergir do mesmo jeito, né? Mas vamos lá. Conselheiro Pagano. Nesse caso, só um minuto, doutor Paulo, só para chamar a atenção e até para o Luciano também, eu estava lendo aqui o acórdão do outro processo, em que ele alega ter ganho, né, onde se discutia só a multa. O acórdão traz ali um trecho dizendo que o contribuinte, ele nem contestou a fraude.
Então, em tese, ele teria, aí, trazendo um pouco da decisão naquele outro processo, a DRJ entendeu que ele, inclusive, reconheceu que houve fraude, já que ele só contestou a multa. Então, só para trazer um outro ponto aí para o Luciano também analisar. Vamos lá. Pagano. Eu só não entendi uma coisa. Esse outro processo, ele tratou de contrabando de descaminho ou foi um subfaturamento de importação? Que eu não consegui distinguir o tipo penal. Marco. Se não me engano, é subfaturamento de importação. Exportados, né? Fraude na importação. Fraude na importação. Mas isso não é contrabando de descaminho, é? Pagando é sim. É sim. Iludindo todo ou em parte o pagamento de direito ao imposto devido pela entrada. É descaminho. É descaminho. Eu também tive essa dúvida, eu consultei aqui, é descaminho sim. Porque se ele entregou a DI, ele tem declaração, mas havia clandestina de mercadoria. Havia fraude, ele iludiu em parte o pagamento do imposto. Né? Tá certo, porque se ele tiver redução, né, sobre faturamento. Exato. Eu vou acompanhar o relator. É uma fraude tão complicada quanto o desse caminho, viu? E essa eu não sei até se é pior, porque está fazendo uma informação correta. Não, fraude eu só queria ver se ele se enquadrava no descaminho, entendeu? É o descaminho, eu coloquei no meu voto, Pagano, aqui, ó, descaminho, artigo 334 do Código Penal, tá? Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Isso é crime de descaminho. Tá? É diferente de contrabando, quando a mercadoria não deveria ter sido importada, né? Deveria ter dado entrada. Nesse caso, deu entrada para se pagar os tributos. Aí é descaminho. Pagano, você acompanha? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Conselheiro Iágaro? Acompanho, relator. Paula? Com o relator. Luciano? Eu vejo, presidente, eu só gostaria de explicar mais uma vez, até pela questão que a Paula levantou. Na verdade, Paula, eu entendo que a questão da exclusão do simples, ela é uma tipificação complexa. Então, ela demanda primeiro a questão do descaminho ou do contrabando, reconhecimento, e isso tem as suas sanções próprias, que são as multas, etc., e não discorda em relação ao que houve descaminho aqui. Agora, a legislação que prevê a exclusão do simples e aquele tipo específico, ela prevê a comercialização de mercadoria objeto do contrabando e descaminho. E aí eu entendo nos meus votos que não houve a comercialização em si, ela teria que ser efetiva. Só isso, presidente. Obrigado. Esse é o caso que eu já falei, né? Até resumir. Isso, exatamente. São duas situações diferentes. Uma é a penalização pelo descaminho, pelo contrabando, pelo superfaturamento. A outra é o reflexo no simples. Ele entende que para ver o reflexo disso no simples, teria que ter o fiscal da Receita Federal na porta do estabelecimento, quando o contribuinte, está aqui a sua mercadoria, o fiscal chega lá, te peguei. Aí seria comercialização, não é isso? Não necessariamente precisa ser assim. Outras formas de comprovação. Mas não tem outra forma. Do jeito que você entende, é impossível. Vai ter que ter um auditor de cada estabelecimento esperando o contribuidor. Está aqui sua mercadoria, peguei você. Aí não dá. Bom, tudo bem, vamos lá. Tem que tirar foto, se não tirar foto. Não, filme, palavra de fiscal não tem valor. Não, também não é isso, Marco. Eu não falei que não tinha valor. Presidente, Fala, me parece... Você vai acompanhar pelas conclusões aqui também? Não, eu já falei que vou acompanhar. Não, isso aí não é pelas conclusões, não. Mas nesse caso aí, me parece, Luciano, que foi comprovada a venda pelas notas fiscais emitidas, tá? Pela leitura do Marco, não analisei o processo todo, tá? Desculpa, tem nota fiscal aí, Marco? Eu não vi. Tá mudo. Microfone, Marco. Eu coloco isso no meu voto, eu analisei isso até. Deixa eu ver aqui onde está. Na verdade, assim, ó. Deixa eu ver. Agora tem que achar no voto onde está isso. Nas últimas duas folhas, você bateu bem na tecla da comercialização, da prova da comercialização. Para mim, está bastante configurada, é a comercialização, Luciano. No caso desse, eu até acho natural que o público tire nota. O termo de constatação,
termo de constatação do fiscal, se a palavra do fiscal para ti basta, fala assim, ó, em que menciona, lá naquele parágrafo lá, enequetante, na penúltima folha, a última folha. Tá, tô nele. Enequetante, a eventual discussão de comercialização, tal circunstância está em conteste nos autos das folhas 23 e 24, com termo de constatação, deve ser o termo do fiscal, em que menciona aqui, abre aspas, o fiscal fala relatando, a mercadoria importada ao amparo das DIs, números tais, foi, na maior parte, comercializada. O fiscal está falando. Tá, mas como que ele comprova isso? Aí deve ser as DIs tais, ele deve ter feito o levantamento de estoque, até a coisa seja lá fora. Só um detalhe, Luciano, no caso aí, veja bem, não estou querendo mudar seu voto, muito pelo contrário, estou apenas... Não, se for, presidente, se for comprovado... No caso desse, a sua posição nos outros casos, eu até entendo, como eu brinquei agora há pouco, tem que ter um auditor em cada esquina para ver isso aí, né? Mas agora, nesse caso, se o contribuinte deu a entrada, mesmo que seja com subfaturamento, tal, superfaturamento, ele tem o comprovante da entrada da mercadoria, então é natural que ele tire nota para sair, para dar baixo no estoque. Então, aí a comercialização vai ficar bem explícita também, porque ele vai ter que tirar nota desse produto. Aí eu acho que a situação é bem diferente, inclusive, nesse aspecto. Porque, então, se efetivamente... Veja, eu não tinha visto essa questão das notas, e não estou duvidando aqui da análise do fiscal, não. Mas se ele constatou, eu mudo meu voto, estou mudando meu voto. Então cheque aí. Porque uma coisa é a presunção, que você fala, já está uma presunção. Aí não, aí de fato deve ter essa nota. Mas, Ciccone, a própria importação ela já deve ser feita para revenda. Porque ele não, eu concordo, mas o ponto de vista do Luciano é outro. Porque a questão é o seguinte, Luciano, é fácil de fazer essa apuração. É só tu ver a quantidade de mercadorias importadas, quanto tem no estoque atual, aonde foi parar as outras. Ele doou? Não, ele vendeu. Deve ter usado. Pode ter levado para casa já. Você quer vista em mesa para ver isso, Luciano? Eu gostaria, presidente. Vista em mesa para o Luciano analisar isso aí, depois nós completamos, tá? Só meu voto é acompanhando o Marcos. Seguindo, o último processo antes do almoço, se for rápido, Evandro, a relatoria é sua. O item 118, isso aí dá para fazer rapidamente, que tem o horário do almoço. Fernando, dá sim. Então, o item 118, relatoria do Evandro, contribuinte Fernando Cordeiro Guatiguá. Vamos lá, Evandro. Isso aqui foi exclusão do Simples Nacional, porque constava em aberto um débito inscrito em dívida ativa. A manifestação foi julgada improcedente, né? Porque o contribuinte ele tinha débitos na Receita Federal e na Procuradoria da Fazenda, dívida ativa. Ele parcelou os débitos do Simples Nacional, só que ficou em aberto o débito na dívida ativa. Vamos ao voto, né? A recorrente alega que regularizou tempestivamente as pendências impeditivas para sua permanência no Simples Nacional. Em relação à pendência com a Secretaria Federal de Natureza Não Previdenciária, afirma que procedeu com a devida regularização, através do parcelamento do pagamento da primeira parcela, né? A recorrente reitera as informações contidas em sua impugnação quanto ao parcelamento dos débitos em cobrança na Receita Federal. Contudo, conforme a decisão impugnada, não foi regularizado o débito inscrito na Procuradoria da Fazenda, conforme consulta do CIVEX, né? Então, ele não regularizou o débito que estava escrito na Fazenda Nacional. Por isso, eu estou mantendo a decisão de primeira instância e negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém quer se manifestar? Paula? Só estou vendo aqui o ADE para ver se esses débitos foram listados, né? Só estou analisando isso aqui, porque a gente tem uma súmula que demanda que esses débitos sejam listados no ADE para que a exclusão possa ser realizada. Então, Mas esse é Simples Federal ou nacional? Nacional. Não, mas essa súmula ela é uma condição para todos, apesar de que eles são os Simples Nacionais são que tem que consultar no sistema, né, os débitos. Isso aí, vem lá o link para ele consultar, abrir o sistema e consultar os seus débitos. Mas eu entendo que o termo já tem que constar todos os débitos, tem que estar nos autos. Só o link do sistema sem o julgador ter condição de saber dos débitos não é possibilidade de julgamento. Agora, Evandro, ele não teve pagamento nenhum, né? Não teve pagamento nenhum, né? Oi? Como? Não teve pagamento nenhum em momento algum, né? Desse de dívida que está na dívida ativa, não. Evandro, onde está o ADE? Deixa
Deixa eu olhar aqui, Paulo. Esse é o processo 273. 273, impugnação, recurso voluntário, impugnação, deve estar dentro de documentos diversos. Deixa eu ver. Ok, está junto com a impugnação. Está junto com a impugnação, show. Isso. Achou, hein? Achei. Dificilmente não tem a listagem dos débitos, é muito difícil não ter. Mas eu não estou vendo, não. Aqui é Simples Nacional, fica no sistema. Está no sistema. Fica no sistema. É diferente do Simples Federal, que o ADE vai com uma listagem. No Simples Nacional, o contribuinte, quando opta, ele autoriza. Tá certo. Remete ele ao link. Não, tá certo. Até fala lá, os débitos estão listados aqui. Eu estou vendo o CIVEX. Tá aqui nos autos. É isso mesmo. Ok, Paula, satisfeito? Já antecipando, eu acompanho. Então, calma, chegaremos lá. Proposta do relator, então, negar provimento, manter a exclusão do Simples Nacional. Marco, Rogério. Acompanho. Eu estou pagando. Concordo. Conselheira Júnia. Acompanho. Conselheiro Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também unânime. Dá para fazer mais um processo. O item seguinte, o Marco Rogério, se for rápido, né? Marco. É rápido, presidente. Então vamos lá, 119. Já está aí. Nesse caso aqui, o contribuinte, tá, ele replicou a manifestação de conformidade na peça recursal, tá? Como não traz nenhum elemento novo, eu estou aplicando aquele da 900, o senhor citou, mas eu me valho do parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, tá? Onde fala que o contribuinte, se não apresentar novas razões de defesa perante a segunda instância, aí eu estou replicando decisão, já que ele não trouxe nada, ele simplesmente trouxe um colar da manifestação. E as alegações dele são muito, eu também entendo que é bem satisfatórias, as alegações dele que ele possui direito adquirido de permanecer no Simples Nacional, tá? No momento que entrou tem direito, ele quer que os débitos dele, que é uma discussão de exclusão de débitos, sabe, cobrança, os débitos que foram ajuizados, ele quer que requer a aplicação do artigo 38 da 8630 de 80, que envolve a questão de que, anterior à intimação do contribuinte, a União ajuizou ação fiscal contra a mesma, ou ofenderia o princípio da ampla defesa. Ademais, com o ajuizamento judicial, abriria para a recorrente o direito de contestar o débito, que exigiria aguardar o trânsito em julgado, ou seja, ele quer que aguarde o trânsito em julgado do débito que foi cobrado na dívida ativa, porque aguardar o trânsito em julgado, só para depois repercutir a decisão administrativa. Aduz que o inciso 5º do artigo 17, que excluiu ele, da Lei Complementar 123, é inconstitucional. Então, esses pontos foram aplicados, eu estou acompanhando, tem as discussões eu estou acompanhando a mesma decisão ACOR, com base nessa previsão legal do RICARF, e então a súmula CARF 2, por questões de constitucionalidade, e os débitos lá estão, no momento que estão inscritos, eles estão válidos, e ele só depois é que pode descaracterizar, e é basicamente essa linha. Então, por conseguinte, eu nego o provimento ao recurso voluntário. O Marco, um minutinho, Paula. A discussão aqui é bastante grande. Inclusive, eu tenho um voto, eu tenho um processo meu que vai ser relatado nessas sessões, tratando desse assunto. Já tive vários casos em sessões anteriores. É o problema de o processo estar em execução fiscal e ter sido embargada a execução lá. Não, mas aqui ele não traz nada disso. É isso que eu quero saber. Se essa situação existe aí. Ele traz uma alegação de tese, que se tiver execução lá, ele está suspenso. Então, não pode gerar efeito sobre a exclusão dele. Tá, mas ele não trouxe comprovante que embargou. Eu não estou dizendo nem que eu concordo com isso, eu estou perguntando se ele trouxe alguma coisa. Não. Principalmente, para mim, desculpa, a questão da penhora, também não fala nada, né? Não. A penhora, que para mim é o relevante. Então, se não tem nada na penhora, garantia, se ele tivesse até... Não, ele não trouxe nada dessa linha aí. Ótimo. Tem mais? Quer falar? Então, a proposta do relator é negar provimento, é Simples Nacional, é isso, Marco? Isso.
mantendo a exclusão do Simples Nacional. Luciano, está de acordo também? Todos de acordo? Sim, presidente, de acordo. Vamos lá, então. Pagano? De acordo. Evandro? De acordo. Júnior? Com o relator. Iágaro? Relator, presidente. Paula? Considerando que ele não trouxe nada com o relator. Luciano, confirmando? Acompanho o relator. Também acompanho, unânime. E o último processo da manhã, relatoria do Evandro, item 120, recorrente é G.J. Gomes de Almeida. Evandro, por favor. Isso aqui é uma exclusão do Simples Nacional por débito, né? Que se refere a multas por atraso na entrega do CTF, período de apuração entre 2008 e 2018, né? Então, a manifestação dele foi julgada improcedente, porque, né, ele só traz alegações quanto à questão da DCTF, né? E aqui, então, a DJ entendeu que não sequer indício que o interessado contestou esses débitos em processo específico ou que obteve sucesso em eventual contestação, né? No recurso voluntário, né, ela insiste na mesma tese, ela vem trazendo contestação à questão das multas da CTF. Aí eu digo aqui, ó, em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera que as CTF foram enviadas indevidamente, pois apenas para cumprir exigência para que a empresa recorrente retomasse ao sistema simples. Alega a inconstitucionalidade da gestão da DCTF e a denúncia espontânea, tendo em vista o disposto no artigo 138 do CTN. Observe que as razões trazidas pela recorrente são a respeito da regularidade dos lançamentos efetuados de multas referentes ao CTF, entregues em atraso. Eu entendo que são estranhos ao presente processo, devendo ser objeto de contestação em processos específicos. Aí, nesse sentido, eu cito a decisão de primeira instância, né, em que ela não verificou nem disse que a interessada contestou esses débitos em processos específicos ou que obteve sucesso em eventual contestação. Então, a consulta ao CIVEX mostra que ainda persiste os débitos, mesmo após o prazo de regularização. Então, eu estou mantendo o ato de exclusão e negando um provimento ao recurso. Alguém quer se manifestar? Então, votando, Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Conselheiro Júnior. Com o relator. Iágaro. Acompanho. Paula. Caiu, Com o presidente. relator. Com o relator. Luciano. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Só para encerrar, Luciano, você já teve condições de ver aquela cláusula de vista em mesa ou você vai ver no almoço? Não, presidente, eu já tenho condições de falar, sim. Então, voltando ao processo aqui, que nós deixamos no vista em mesa, é o item... Eu já mexi na minha pauta aqui. Mas você sabe qual é? Fala aí. É o X7 Indústria e Comércio. Eu não li. 117. Peraí. 117, isso mesmo. 117, ok. Eu verifiquei aqui, presidente, ele estava usando, inclusive, as etiquetas para o processo de industrialização dos crachás que ele utilizava. E como se verifica a possibilidade de contabilização, inclusive, desses materiais que ele importou fraudulentamente, e eles não se encontram mais, eu vou mudar meu voto e vou votar com o relator. Então, por unanimidade... Tem como negar a comercialização aqui. Perfeito. Negar por meio do recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Então, o Luciano deixou de ter divergência nesse assunto aí. Isso. Em função do que ele esclareceu. Muito bem. Nós vamos fazer o intervalo para o almoço, né? Amanda, eu agradeço aí a sua presença. A gente vai encerrar por enquanto.